Olá, eu sou Elton Laude e começa agora mais um Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante, sempre com seriedade e profissionalismo. Na última quarta-feira, o Politicando lançou um debate na sociedade lençoense ao repercutir em primeira mão os discursos homofóbicos proferidos pelo vereador Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu do Basquete, do Cidadania, e Mirna Adriana Justo, do PSDB, durante a sessão da segunda-feira, dia 28, da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, em pleno Dia do Orgulho LGBTQIA+. Para quem não acompanhou, vale clicar no card acima para conferir o podcast da semana passada. Em síntese, Dudu e Mirna se apropriaram da votação de um projeto que visa instituir a Semana de Conscientização e Combate à Pedofilia para levar posicionamentos contraditórios ao plenário da Casa de Leis, ambos fazendo ligação entre o tema e a questão da diversidade sexual. Dudu, após criticar um comercial da rede Burger King, no qual crianças, filhas de pais do público LGBTQIA+, falam sobre o tema da maneira mais pura e sutil, livre de qualquer preconceito, disse que para ele o que os pais precisam ensinar aos filhos é o respeito à condição e à escolha de cada um, mas usou a palavra viado ao se referir a um homem homossexual. E antes de prosseguir, vale um adendo. Por atacar o mesmo comercial e ofender a comunidade LGBTQIA+, utilizando expressões como raça desgraçada, entre aspas, o indigesto apresentador Siqueira Júnior perdeu quase todos os patrocinadores de seu programa, o Alerta Nacional da Rede TV, e também entrou na mira do Ministério Público Federal, podendo ser multado em R$10 milhões. Seguindo no âmbito local, falemos do discurso da vereadora Mirna, que associou de forma tendenciosa a pedofilia ao grupo em questão, dizendo categoricamente que isso tem sido incutido na cabeça das crianças como algo normal através da ideologia de gênero, enfatizando que de nada vale uma lei de combate à pedofilia se na escola a criança for convencida que isso não é errado. O resultado foi uma mobilização de cidadãos indignados que tomaram conta das redes sociais em sinal de repúdio ao lamentável episódio exposto por este podcast. O movimento ganhou força ao longo da semana com posicionamentos de diversos formadores de opinião, culminando em uma manifestação realizada na noite dessa segunda-feira, durante o encontro semanal dos vereadores. Diante das ofensas proferidas justamente na data criada para celebrar a diversidade e rebater a intolerância, mais de 100 pessoas se reuniram na sede do Poder Legislativo local para exigir retratação por parte de Dudu e Mirna e também para cobrar uma postura incisiva dos demais vereadores, visto que ninguém interferiu após as falas totalmente descabidas na tribuna. A instituição Câmara Municipal se manifestou por meio de uma pequena nota publicada apenas na noite da última sexta-feira na página oficial do Facebook, dizendo que o posicionamento de cada vereador não reflete a opinião da instituição e reitera ser contra qualquer forma de preconceito e discriminação, seja de raça, religião, condição social e orientação sexual. O texto foi replicado, ainda que tardiamente e quase que de forma padronizada, por 8 vereadores, com exceção de Rômulo Pêgulo, do PP, e Irani Gorgônio, do PSDB, que compõem o bloco de oposição ao lado de Dudu e Mirna. Cabe uma ressalva à vereadora Andréa Zaratini, do PSL, que ficou em cima do muro ao se limitar a compartilhar a publicação do Legislativo em seu perfil na rede social.
A resposta lenta dos parlamentares também foi questionada pelos manifestantes, e diante das demonstrações de intolerância, esperavam uma intervenção imediata, não apenas depois da pressão das redes. E não faltaram justificativas, a mais absurda foi a falta de tempo durante a sessão. Tempo que sobrou para falar de instalação de placa, poda de árvore e troca de lâmpadas, entre outros assuntos. Poucos dos presentes digeriram tais argumentos, que só foram menos aceitos do que os discursos de Rômulo, Dudu e Mirna. O primeiro por dizer que não considerou a fala dos aliados como preconceituosa e homofóbica, destacando que ambos foram eleitos para expressar suas opiniões e assim fizeram. Os outros dois por não terem convencido com as explicações dadas ao público. Afirmando conviver com homossexuais, Dudu negou ser homofóbico e disse acreditar que a base de tudo é o respeito, pois apesar dos diferentes pontos de vista, todos são humanos. Se desculpou por utilizar o já citado termo pejorativo, o que foi visto como um bom gesto, mas para muitos ficou devendo explicações sobre a descabida inclusão da pauta LGBTQIA+, no debate sobre pedofilia. Com Mirna foi diferente. Dela, que também disse ter amigos homossexuais que inclusive frequentam sua casa, em nenhum momento houve pedido de desculpas ou retratação pelo que foi dito. O que se ouviu foi um pedido de respeito, afirmando prezar pela diversidade como os que ali estavam, resumiu tudo a uma questão de pontos de vista, alegando ter o direito de discordar. De forma conveniente, limitou seu discurso a um campo específico, reiterando seu posicionamento contrário a questões como ideologia de gênero e educação sexual nas escolas, dizendo que a educação cabe à família e afirmando que as pessoas que votaram nela pensam igual. Faltou, porém, falar do principal, motivo de tais assuntos terem sido associados à pedofilia na semana anterior. E o balanço disso tudo até o momento foi uma carta aberta de repúdio com 350 assinaturas entregues ao presidente Jucimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia do Podemos. Mesma carta que, durante a sessão, foi lida na íntegra pelo psicólogo Rodrigo Caetano, um dos organizadores da manifestação, e gravou um vídeo para exibição no telão. Agora resta aguardar pelos próximos episódios. O vereador Damião Augusto de Oliveira, o professor Guto, do MDB, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo, já adiantou que o assunto será discutido com os demais membros, o vice-presidente Rômulo Pêgulo e o relator Renato da Silva Góes, o Papa do DEM. O episódio pode ou não resultar em uma representação por quebra de decoro contra Dudu e Mirna. Ademais, líderes do movimento já levaram o caso para outras instâncias e tudo pode acabar na justiça. Há quem duvida que isso aconteça, mas diante da repercussão, tudo é possível. A comunidade LGBTQIA+, conta com o apoio da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, que publicou uma carta de repúdio em conjunto com diversos órgãos. Diversas pessoas influentes e formadoras de opinião também já se manifestaram sobre o caso, inclusive o prefeito Anderson Prado de Lima, do DEM, que apesar de nunca ter declarado nada abertamente, nunca escondeu sua opção sexual. A polêmica já rompeu as barreiras de Lençóis Paulista e tem ganhado destaque em diversos veículos da imprensa regional, e quem sabe em breve também da nacional. A mensagem que fica disso tudo é que a comunidade LGBTQIA+, não está disposta a se deixar oprimir como em tempos obscuros e não muito distantes. E ficou claro que ela não está sozinha nessa luta. O episódio faça com que todos entendam que o respeito é o ponto fundamental, mas não da boca para fora. Ninguém precisa concordar, mas todos são obrigados a respeitar as diferenças. Não se prega a valorização de um modelo X ou Y de família em detrimento a valores humanos. Não se defendem questões ditas como inegociáveis, atropelando princípios invioláveis garantidos, por exemplo, pela Constituição Federal. Não precisa ser advogado nenhum para saber disso. E seguiremos acompanhando, mas por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais
E antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima, um abraço!